Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Morre aos 74 anos o artista plástico maranhense Jesus Santos. Maranhão registra maior número de casos de câncer de pênis do país. Campanha estadual com apoio do Hospital Universitário da UFMA visa combater a doença. Saiba por que o Conselho de Medicina proibiu a prescrição de anabolizantes para fins estéticos. E tem também hoje o Sala de Entrevista. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 7 de março, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. O Procon Maranhão se prepara para realizar dos dias 8 a 17 de março a primeira feira do livro com dívida zero. A ação marca o Dia Internacional do Consumidor, celebrado no dia 15 de março. Além dos descontos em dívidas, também haverá distribuição de Vale Livro, no valor de R$ 40. O evento vai acontecer no Golden Shopping Calhau. No Brasil, pelo menos 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2023. Os dados são da Rede de Observatórios da Segurança e são referentes a 8 estados brasileiros. Ao todo, foram registrados 3.181 casos de mulheres vítimas de violência, representando um aumento de 22,0% em relação a 2022. O Nordeste conta com 309 casos de violência e Pernambuco registrou 92 casos de feminicídio. A Bahia lidera em número de mortes de mulheres com 199 casos. E o Maranhão lidera os crimes de violência sexual e estupro com 40 ocorrências. O Tribunal de Justiça do Maranhão reconheceu de forma unânime a lei que inclui o feriado de Corpus Christi entre os feriados estaduais. O dia de Corpus Christi, embora não seja considerado feriado nacional, é estabelecido como ponto facultativo no país. A decisão do TJ Maranhão seguiu o entendimento baseado em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF. As decisões consideram aspectos étnicos, culturais e históricos para validar leis similares. A vacina contra a dengue já está disponível para crianças de 10 a 14 anos de idade em São Luís. A vacina é encontrada nas unidades básicas de saúde e também no São Luís Shopping. Para se vacinar, basta apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação. Vamos falar de saúde agora, em especial saúde dos homens. Uma pesquisa feita pelo Hospital Universitário da UFMA apontou que o Maranhão tem o maior número de casos de câncer de pênis, não só do Brasil, mas como também do mundo. Gente, essa pesquisa foi feita em 2018 e foi até publicada em uma revista internacional. De lá para cá, o estado ainda registra os maiores índices da doença. Campanhas de saúde são importantes nessa luta. Então, eu chamo agora o repórter Robert Oliveira, que tem informações sobre os cuidados para evitar a doença e também da campanha estadual sobre o assunto. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Isso mesmo, apesar aí de ser uma doença evitável, as autoridades de saúde dizem que essa doença pode ser evitada. Aqui no Maranhão, mais de 100 homens tiveram que ser atendidos por conta aí de complicações dessa doença. Mais de 153 órgãos genitais tiveram que ser amputados por conta da doença que já estava em desenvolvimento avançado aí nesses pacientes. Como eu falei, as autoridades apontam que é uma doença que pode ser evitada com medidas simples de higiene. Inclusive, essa é uma das principais causas aí do avanço aí dessa doença aqui no Maranhão, a falta de informação, a falta de higiene por parte dos homens e também a falta de buscar ajuda médica quando aparecem aí os primeiros sintomas. O Brasil é considerado um dos países com maior incidência desse tipo de doença, que, como eu falei, pode ser facilmente evitada caso haja aí o cultivo, né, o hábito dessas práticas de higiene. A fimose, que é o excesso de pele que recobre a glande do pênis, impedindo aí, dificultando a higienização desse local, é de fato uma das principais causas dessa doença. A cirurgia de remoção dessa pele
não requer internação e ajuda aí na higienização, portanto, diminui a possibilidade dessa doença avançar. E essa ação é executada pela Secretaria de Estado da Saúde e faz parte da campanha estadual de combate ao câncer de pênis. Nas 2 primeiras etapas dessa ação foi um total aí de 70 pacientes atendidos. A campanha que vai envolver os 217 municípios, o hospital universitário, procedimentos de média e alta complexidade e, sobretudo, alertar a população masculina também, em especial da faixa etária de 9 a 14 anos, sobre a vacina da HPV. É importante ferramenta também do combate ao câncer no Maranhão. Então fica aí o apelo de todas as autoridades de saúde para que os homens reforcem essas práticas de higiene e, claro, procurem ajuda médica sempre que sentirem alguma coisa, alguma situação com relação a essa doença. Essas foram as informações de hoje, Ana. Eu volto com você. Obrigada pelas informações. Então, só voltando a destacar que os últimos dados no Maranhão apontam que a doença matou 103 homens e levou a 153 amputações. Então, fique atento às mídias sociais do governo do estado e também do Hospital Universitário para saber mais sobre os cuidados e as campanhas de saúde. Agora, gente, o Norte e Nordeste são as regiões com maior prevalência de casos de câncer de pênis no país. Aqui na UFMA, um grupo tem se dedicado a pesquisar e estudar mais sobre a doença. Estima-se que 463 homens morreram no Brasil vítimas de câncer de pênis somente no ano de 2020. As causas podem ser diversas e algumas são mais comuns. Os pacientes eles precisam ter mais higiene porque senão o acúmulo de substâncias faz com que cause uma inflamação naquela região e acaba gerando, predispondo ao aparecimento de câncer de pênis. O Norte e o Nordeste têm maior prevalência de casos. Em um recorte local, no Maranhão, 6 a cada 100 mil habitantes têm câncer de pênis. De acordo com a médica e geneticista, os poucos estudos acerca da doença e a recorrência estadual foram alguns dos fatores que levaram a Universidade Federal do Maranhão a desenvolver pesquisas sobre a problemática. Então, nós queríamos entender a base genética desse tumor, se havia alguma alteração genética que nós pudéssemos avaliar como um possível marcador de diagnóstico, de prognóstico e um possível alvo de tratamento para esse carcinoma. Com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a AFAPEMA, o Grupo de Estudos em Câncer de Pênis da UFMA desenvolve desde 2016 pesquisas na área e já tem conquistas inéditas sobre o assunto. Com o sequenciamento genético, nós, por exemplo, descobrimos que nos pacientes latino-americanos, tomando por base a nossa amostra aqui, eles têm 10 genes que são exclusivos, que foram exclusivamente encontrados nos nossos pacientes, genes alterados nesses pacientes, que podem ser melhor estudados para se tentar buscar um possível tratamento. A professora Ana Paula, uma das coordenadoras do grupo de estudo ao lado da professora Silma, destaca os resultados aguardados a partir da pesquisa aplicada realizada pela instituição. Traçar esse perfil imunológico, ver os possíveis mecanismos que estão envolvidos entre o sistema imune e o câncer, no caso o câncer peniano, e daí ver possibilidades de imunoterapia. O grupo estuda o câncer de pênis de uma forma ampla e abrangente e consegue observar a partir de então os vários tipos de comportamento da doença na célula humana. Temos pessoas que trabalham na genética humana para entender o hospedeiro, o ser humano. Temos pessoas que trabalham com a resposta imune daquele hospedeiro. Temos médicos, trabalhando ali no dia a dia, vendo a necessidade do paciente. E microbiologistas como eu, para que a gente, de uma maneira ampla, compreenda essa doença. O Novembro Azul ele deveria ser focado também no câncer de pênis, para que a gente deixe de ter esse recorde. Parabéns aos pesquisadores da UFMA. E o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos. Mas você sabe por que essa decisão foi tomada? E quais são os riscos do uso indiscriminado dessas substâncias?
Vamos entender mais na reportagem de Matheus Souza e produção de Vitória Tinoco. Há mais de 5 anos, vir à academia faz parte da rotina do Gerson. Com determinação, ele não quer deixar o corpo parado. A academia, para mim, é praticamente a minha segunda casa, né? Ela é uma terapia. Terapia, dá para manter a estética, manter a saúde mental total no seu lugar, porque a gente passa uma semana estressante, né? E a gente quer um refúgio. O meu refúgio é esse aqui. O Davi pensa igual e desde a adolescência pratica exercícios que vão além da academia. Tem que manter o foco, tem que ter uma disciplina, uma dieta, senão não adianta. Tem que fazer o exercício, tem que ter dieta, tem que ter um acompanhamento. Os dois têm em comum o cuidado com o corpo. Enquanto muitos curtiram o carnaval, onde normalmente se perde o foco da boa alimentação e atividades físicas, Gerson e Davi preferiram manter a rotina de exercícios em dia. Eu não curti o carnaval não, fiquei em casa, quando a academia não estava aberta, quando a academia só ia abrir em um horário específico. Ele dizia, ele falava, eu acompanhava e vinha aqui no horário específico. Exemplo que não é seguido por muita gente, de acordo com Marcos, proprietário dessa academia. Pessoas costumam falar que o ano só começa depois do carnaval. E a gente mostra muito o contrário, que a atividade física tem que ser o ano inteiro, são 365 dias. Por quê? Ela só te traz benefícios, né? Melhor autoestima, condicionamento. E é justamente aí que alguns querem encurtar o caminho de volta para o corpo em forma. Tem aqueles apressados que passam longe do equilíbrio e buscam por esteroides, como os anabolizantes, para que o resultado venha mais rápido. Os anabolizantes, eles são esteroides sintéticos derivados da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E eles têm como função auxiliar no processo de crescimento e divisão celular, fazendo com que alguns tecidos do nosso corpo cresçam de maneira muito rápida. E a pressa por resultados positivos no corpo faz com que a procura por anabolizantes seja alta. De acordo com o último levantamento da Anvisa, feito em 2022, mais de 1.424.000 embalagens foram vendidas, parte delas de forma ilegal. De 2021 para cá, mais de 174.000 anúncios foram removidos na internet. A pena para quem pratica esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de prisão. E as consequências físicas em quem consome esses produtos sem prescrição médica podem ser graves. E incluem problemas renais, problemas no fígado, no coração e até mesmo problemas mentais. Quando a gente divide entre o gênero, há efeitos colaterais diferentes entre homens e mulheres. Em mulheres é comum aparecer um engrossamento da voz, surgimento de pelos, acne e irregularidade menstrual. E nos homens é comum aparecer o aumento do volume mamário, que a gente chama de ginecomastia, a redução do volume testicular e até mesmo infertilidade. Seguindo orientações médicas, os riscos são menores. Alguns atletas usam, né, para melhor performar, e tem anabolizantes que pode ser utilizado, né, mas esse uso tem que ser com um acompanhamento do endócrino, um nutricionista, mas a partir daí ele vai fazer um levantamento, vai fazer uma série de exames para saber a quantidade. Mas a melhor solução mesmo é equilibrar exercícios e alimentação para ter o corpo saudável. O resultado vai vir com o tempo. Então a pessoa tem que ter cautela, ter paciência, porque o resultado vem. Uma hora vem, vindo com a dedicação, o foco e a constância. Eu sempre bato na tecla da constância. A constância é a base de tudo. Você vindo, você vai ter resultado e ter aquela disciplina. Olha, a gente morreu na madrugada desta quinta-feira um dos mais importantes artistas plásticos do Maranhão, Jesus Santos. Ele faleceu aos 74 anos após sofrer uma queda em casa na última terça-feira. O artista plástico foi internado no Hospital Municipal Socorrão 1, em São Luís, mas teve uma parada cardíaca durante essa madrugada de quinta-feira, e não resistiu. Jesus Santos foi destaque aqui na TV UFMA no programa Faixa Nobre. E você encontra esse programa no YouTube da TV UFMA. Jesus Santos foi autor de várias obras vistas em cartões postais, como na Avenida Litorânea e na Lagoa da Jansen, representando o universo da antiga São Luís. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos de Jesus Santos.
Eu sempre tive a arte como uma missão. Eu tenho que fazer cada vez melhor. Cada vez com mais consciência própria. Cada vez me agradando mais. E tenho vivido até hoje disso. E foi promulgada em dezembro do ano passado a emenda constitucional que estabelece as bases de uma longa transição na reforma tributária brasileira. A jornalista Luísa Rabelo recebe no quadro Sala de Entrevista o presidente do Instituto Maranhense de Estudos Tributários, Ítalo Fábio Azevedo, que explica como vai funcionar essa modificação. Juntar em um só imposto 5 tributos sobre o consumo de bens e serviços. Esse é o principal objetivo da reforma tributária. Aqui ao meu lado, Ítalo Fábio Azevedo, ele é presidente do Instituto Maranhense de Estudos Tributários e nos traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, presidente. É um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de entrevista. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, espectadores. Bom, para a gente começar, a economia gera muitas dúvidas, né, em toda a população. Eu queria que você me explicasse o que é essa reforma tributária e como ela vai ser feita. Olha, essa reforma tributária ela é decorrente de debates que houve no Brasil inteiro e culminaram pela aprovação no Congresso Nacional, após décadas de tramitação, culminaram numa mudança na Constituição Federal. Nós sabemos que a Constituição é a lei mais importante do Brasil, a Carta Magna. E lá está a arquitetura, está a estrutura básica dos impostos cobrados no Brasil. O que o governo federal pode cobrar, o que os estados podem cobrar, o que as prefeituras podem cobrar. Então, é uma mudança muito radical nessa organização desses impostos. São 5 tributos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que serão substituídos aí pelo Imposto sobre Bens e Serviços. Eu queria saber de que forma essa reforma trará impacto direto e vamos dizer assim, observado pela população. 2 impactos serão bastante observados. O primeiro, a simplificação. Você tira esses 5 impostos e unifica em 2. Não é a ideia inicial que fosse apenas um, sim, mas acabou sendo mantido o IBS, que é o imposto que vai englobar o ICMS e o ISS dos estados e dos municípios em um só. Então vai ter um no âmbito federal, um no âmbito estadual dos municípios. Isso traz uma simplificação. Simplificação implica a redução de custos. As grandes empresas brasileiras, elas consomem 1% do seu faturamento, que é uma importância grande, então do valor bruto que as grandes empresas arrecadam, 1% é gasto só para ela conseguir ter a conformidade, conseguir se adequar à legislação tributária, que é muito complexa. Então, vamos te dar um exemplo do ICMS, que é o principal imposto dos estados. Hoje nós temos 27 legislações, que tem os 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos, portanto, 27 regulamentos do ICMS. Imagine uma grande empresa de telefonia, sobre a sua conta de celular, você paga ICMS, é cobrado da empresa de telefonia, ela repassa para o consumidor. Uma empresa grande de atuação nacional, ela tem que estudar e adequar a sua operação à situação em todo o Brasil. Agora terá a vantagem o quê? Será uma legislação apenas, então haverá uma unificação e isso simplifica muito. A expectativa é que ao reduzir os seus custos, as empresas repassem isso para o consumidor, né? O custo final ao consumidor também seja mais adequado dos bens e serviços. A proposta, presidente, também cria aí o Imposto Seletivo Federal, que incidirá sobre os bens e serviços e busca aí desestimular o consumo de álcool e cigarro. Como é que isso vai ser feito? O preço desses produtos ficará mais caro? Já existe hoje, na matéria do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, já existem alíquotas maiores sobre produtos que não são, diríamos, politicamente corretos. Produtos que fazem mal à saúde, como fumo, né? Produtos ligados ao fumo, bebidas são considerados itens de luxo ou de mero lazer. Sim. Então, existem alíquotas no Brasil já de até 300%. No cigarro
E todos os estudos mostram que o consumo do cigarro não diminui. Isso é no mundo inteiro, você pode colocar 300, 400, 500%, o consumo não diminui, porque realmente existe algum tipo, em algumas situações existe uma dependência. Convencionou-se chamar esses tipos de impostos do pecado. São aquelas condutas do cidadão ou da população que o governo pretende desestimular. Mas por quê? É uma questão ética, moral? Não, é porque eles acabam repercutindo na saúde pública, né? O consumo excessivo de produtos derivados do fumo ou de bebidas alcoólicas, ele traz repercussão para a saúde pública e maiores custos para o governo. Então, realmente, continuará a haver essa dosagem através desse tipo de imposto, para que se possa aumentar a alíquota e tornar mais caro consumir esse tipo de produto, tá? Mas a expectativa é que o preço final não seja alterado, tá? Isso já existe, só terá outra forma de aplicar essa cobrança. Agora, essa transição não ocorrerá de uma hora para outra, né? São 10 anos aí. Eu queria saber se esse tempo é um tempo grande ou, de fato, é um tempo hábil, necessário. É um tempo adequado, porque ao lidar com impostos, você acaba mexendo na economia de todos os governos. Então, é necessário que tanto a administração pública, o poder público, se adeque a essas mudanças, quanto a população também vá se adaptando e os profissionais envolvidos nisso. Então, o que houve por enquanto? Mudança na Constituição Federal. Teremos 2 anos de regulamentações, até 2026, as diversas leis que vão regulamentar esses dispositivos da Constituição serão discutidas e aprovadas no Congresso Nacional, e em 2026, sim, começam a valer com alíquotas pequenas, e há um aumento gradativo das alíquotas novas, uma redução dos impostos antigos, e no prazo de 10 anos vira a chave. Os impostos antigos saem deixam de funcionar e o novo regime realmente entra em vigor. Então é muito complexo, nós somos um país de dimensão continental, 5.500 prefeituras terão que se adaptar também. Então é realmente o período em que a população e o governo, os profissionais envolvidos na área se adequem. Por sinal, nós estamos promovendo, o IMAET, Instituto Maranhense de Estudos Tributários, está promovendo um ciclo de estudos, agora no dia 7 de março, no horário da tarde, no Convento das Mercês, justamente estamos convidando todos os profissionais e estudantes dessa área, estudantes da área de Direito, Economia, Administração, Contabilidade, para que compareçam, nós precisamos começar a nos aprofundar nos estudos nessa matéria, porque daqui a 2 anos, quem não estudar vai estar desatualizado, né? Você pode sair, às vezes, com o diploma da faculdade, mas não vai estar em sintonia com o que vai começar a vigorar em 2026. Então, nós estamos convocando a todos que participem desse evento. É preciso fazer alguma inscrição? Como é que essas pessoas, esses estudantes, terão acesso ao 5º ciclo? O 5º ciclo de estudos do IMAET está disponível na plataforma Simpla. É muito conhecida, pela internet você acessa. Temos informações também no nosso Instagram, IMAET São Luís, você pode fazer sua inscrição lá a preços módicos, realmente a preço de custo. Obrigada, Ítalo, é um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de entrevista. Muito obrigado pela atenção, que agradeço. Então, como o Ítalo falou, gente, hoje acontece o 5º ciclo de estudos do IMAET, a partir das 2 horas, lá no Convento das Mercês, e vocês, claro, são os convidados dessa rodada aí de estudos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao Ítalo Fábio. O nosso telejornal termina por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.